Então, gente, eu quero falar com vocês sobre as 3 estações da vida cristã. Alguns pregadores falam de etapas, outros falam de estágios. Eu preferi trazer aqui as 3 estações da vida cristã, baseado em qual passagem bíblica? Quando nós lemos o livro de Mateus, capítulo 7, do 13 ao 14, eu vou ler e nós já vamos orar em nome de Jesus, mas eu quero ler com você aquilo que Jesus ele disse aos seus seguidores, aos seus discípulos e também para uma grande multidão. A palavra de Deus vai me dizer que Jesus ele disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Amém? Vamos entender isso em nome de Jesus, mas antes vamos orar com a ajuda do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, nós te louvamos por essa noite, por esse encontro, por esse culto ao Teu santo nome. Pai, em nome de Jesus, entendemos que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Pai, tome minha vida em nome de Jesus, Senhor, que nessa noite não venha ser somente mais um conhecimento teológico ou conhecimento. Conhecimento é bom, mas não é tudo. O que faz a diferença em nossa vida é quando esse conhecimento se transforma em vida e transforma o meu ser, o meu caráter. Senhor, a minha jornada, a minha caminhada, Senhor, a Tua palavra me diz que a Tua palavra é espírito e vida. Então produz a vida de Jesus em cada um de nós, Senhor. Essa oração aí, com a ajuda com o Teu Espírito Santo e com a palavra, nós somos transformados de glória em glória à imagem do Filho de Deus. Assim nós oramos e profetizamos sobre o Teu povo, a Tua igreja. Fala o nosso coração, Deus, no nome poderoso de Jesus. E todos quanto crê digam amém, amém e amém. Amém, queridos? Querido, nesse momento, apagou aí? Vou botar isso, botar aí. Voltou? Não mexe não, deixa, vai voltar. Tá aí. Cristiane, vai e volta de novo, fecha o slide de novo e abre, para não ficar com defeito. Isso, abre de novo agora lá, bota lá no slide, fecha esse. Não está aí não, Cristiane, é na pregação. Isso, embaixo, aí. Abre agora. Vamos lá, bota lá no versículo, por favor, pode deixar que eu boto aqui. Mateus 7, 13, 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Amém? Queridos, entenda bem, Jesus nesse momento está pregando o seu maior sermão que já foi ministrado. É chamado o Sermão da Montanha, outros chamam o Sermão da Bem-aventurança, ou o Sermão do Monte. Jesus ele está pregando o seu maior sermão em toda a sua caminhada, em seu ministério. E esse sermão ele vai do capítulo 5 ao capítulo 7 do livro do Evangelho de Mateus. Então o Jesus ele está ministrando algo aqui tremendo, que tem uma alta relevância em nossa vida espiritual, em nossa caminhada. Então Jesus ele começa dizendo o seguinte: que existe uma porta, que existe um caminho e que existe também um destino. Amém? Você pode dizer para mim, junto comigo? Existe uma porta, existe um caminho e existe um destino aonde esse caminho vai me levar. Amém, querido? Então a palavra está me dizendo que existe o início, existe o meio e existe o quê? Um fim. E uma coisa interessante que Jesus, ao ensinar aos seus discípulos, aos seus seguidores e todos aqui presentes, somos chamados também, a nossa geração, de discípulos de Cristo, aonde Jesus é o nosso mestre, é o nosso rabi, e nós somos ensinados por Ele. Jesus tinha um propósito nesse ensinamento, naquele tempo, e também para a nossa geração como igreja atual, de ensinar, de nos capacitar, de nos formar como discípulos, seguidores de Jesus. E Ele aponta, Ele direciona um caminho dizendo: olha, entrai pela porta.
Jesus, ele não só fala de porta, de caminho, destino, mas ele já começa advertindo o seu povo, os seus seguidores, qual é a porta que nós devemos entrar. Ele fala: entrai pela porta estreita, porque a porta larga, o caminho espaçoso, são muitos que entrarão por essa porta, mas essa porta, por ser estreita, o caminho apertado, poucos entrarão por ela. E a grande questão é: quem é essa porta? Que caminho é esse? E que destino Jesus ele está falando? Quando nós olhamos para o Evangelho de João, João começa ali a descrever o próprio Senhor Jesus, onde o próprio Cristo ele diz que é o bom pastor. Quando olhamos para o Evangelho de João, capítulo 10, 6, 7 e o 9, versículo, diz: Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que eles estavam falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará passagem. No Evangelho de João, o próprio João cita como o Senhor Jesus no texto, que o Senhor é o nosso bom pastor, e ele diz: por ser o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, elas ouvem a minha voz e me seguem. E aqui no decorrer do texto ele começa a apontar que ele é a porta, e todos que passarem por essa porta, que é Cristo, que é Jesus, encontrarão pastagem, ou seja, descanso. Aleluia! O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia, queridos. Então nesse momento aqui, Jesus está sinalizando que a porta é Ele. E querido, nessa noite o que nós queremos trazer para você é sobre esse caminho, sobre essa porta e sobre também esse destino. Escute, quando Jesus ele está citando em Mateus, ele fala de duas portas. Ele fala de dois caminhos e também fala de dois destinos. Aqui em João ele já apresenta como a porta, e nessa porta você passa por ela quando você nasce de novo, quando você entregou a sua vida ao Senhor, quando alguém ministrou a palavra, você ouviu a boa nova, o Evangelho, a boa notícia, alguém ministrou o teu coração, seja uma igreja, por intermédio de alguém, o Evangelho chegou na sua vida. Você ali foi convencido que Jesus é a porta, que Ele é o Senhor da sua vida, Ele é meu pastor, eu sou ovelha de Cristo. Você reconheceu uma obra que foi feita na cruz do Calvário, aonde foi apresentado a graça, o favor imerecido, que mediante a fé, eu e você fomos alcançados. Então você entra nessa porta no momento aonde você creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Nesse momento a palavra do Senhor em João fala que o novo nascimento, nós nascemos de novo, ou seja, nascemos para uma nova realidade de vida. Paulo vai me dizer: se alguém está em Cristo, e a versão NVI diz: nova criação é. Deus não nos recalchutou, Deus fez você de uma nova criação. Deixando para as coisas que atrás ficam, eu vou avançando para aquilo que é de novo perante mim, em Cristo. Ele é meu alvo, Ele é minha meta, Ele agora é o meu objetivo. Então Jesus ele se apresenta como a porta, Ele é a porta, e quando nasci de novo, eu passo por essa porta. Então algo eu precisei para passar por essa porta. E o que eu precisei para passar por essa porta? Eu precisei das obras? Não. A Bíblia me diz, fala que a salvação é pela graça, é um favor que não merecia. O significado de graça significa favor imerecido. Eu não merecia, eu andava a vida errante, era uma ovelha desgarrada, eu vivia no lamaçal do pecado, debaixo de maldição, em condenação, estava caminhando por uma morte eterna. Mas Jesus me alcançou. Eu me apropriei dessa graça, desse grande amor que Ele teve por minha vida, e Ele demonstrado por intermédio de Cristo. Eu recebo a graça de que maneira? Pela fé. Pela fé nós somos salvos. Mas algo que nós temos que entender, querido, que antes da fé existe um elemento muito importante que eu falei aqui hoje na escola de capacitação de discípulo. Hoje muitas igrejas são uma bênção,
A fé é importante e nós precisamos de fé para tudo. Você precisa de fé para adorar porque você não vê Deus, mas você crê que Ele existe e recebe a sua adoração. Você precisa de fé para dizimar, porque você tem que tirar 10% e entender que aquilo ali é para construção, para edificação e expansão do reino de Deus. Então você precisa de fé para dizimar, você precisa de fé para orar, você precisa de fé para louvar ao Senhor, você precisa de fé para seguir a Cristo, você precisa de fé para entender que o teu nome está escrito no livro da vida, e sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, querido, entenda bem uma coisa: o elemento que eu preciso antes da fé para mim receber Jesus, como diz ali em livro de Atos, onde Pedro ele prega o seu primeiro sermão, e a palavra me diz que quase 3.000 pessoas, outra versão, 3.000 pessoas foram alcançadas. Entenda, Pedro prega o seguinte: arrependei-vos e crede. As pessoas elas precisavam de um arrependimento. A igreja hoje, em nossa geração atual, se prega muito sobre fé. Muitas pessoas estão recebendo bênção, vitória, cura, e Deus ele tem o melhor dessa terra, não tenho sombra de dúvida, creio nisso. Mas muitas pessoas estão andando em fé sem a sua vida ser transformada. Pessoas que continuam na mesma situação com a velha antiga natureza. Eles somente frequentam um culto, é chamado um crente nominal, carregam o nome de Jesus na sua camisa, mas na verdade o fruto, as suas ações, a atitude não tem nada a ver com Cristo. E por que essas pessoas não crescem? Porque pessoas estão 5, 10, 15, 20 anos na igreja e nada mudou, mas mesmo assim ela alcança crença para cura, ela alcança vitória numa vida profissional, numa vida seja pessoal, ela desfruta de umas determinadas promessas de Deus, mas a sua vida não muda, ela não decola. Você olha para ela e não vê Jesus. Por quê? Exatamente, está faltando hoje em nossa geração dizer a essas pessoas que ela precisa se arrepender e depois crer. Somos muito bons em pregar sobre fé, mas temos que pregar arrependimento. Arrependimento no grego, essa palavra se chama metanoia, significa da palavra metamorfose. Onde surgiu essa palavra? Metamorfe. Metamorfose, você pode olhar para uma larva de uma borboleta, quando ela se transforma, quando ela sai do seu casulo, ela passou por um processo de metamorfose. De uma larva, ela se tornou uma linda borboleta. Ela passou pelo processo de metamorfose. Então Deus, a palavra arrependimento significa metamorfose, mudança de mente, metanoia. Eu preciso entender que agora eu sou uma nova criatura. Todos aqueles que estão em Cristo, nova criação é. Eu preciso entender que Deus agora me deu a mente de Cristo e eu preciso desenvolvê-la em minha caminhada, para me viver não somente os sonhos de Deus, mas para viver o seu propósito em minha vida, para ter o caráter de Cristo, aleluia, impresso em mim. Eu não posso ser um crente a vida inteira, praticando os mesmos erros, as mesmas coisas, e muitos acreditam que isso já é suficiente, de estar somente na casa de Deus, de vir de vez em quando nos cultos, levantar a mão, adorar, louvar. Deus se agrada sim, mas antes de tudo Deus quer ver mudança e transformação em nossa vida. Deus ele quer ver Jesus em nós, e eu preciso entender isso. Então ali o que eu preciso para entrar por essa porta, diga comigo, é somente 2 elementos. Fala para o seu irmão: eu não preciso de obras. Você não precisa. Deus ele recebe você por graça. Ele olha para você. Jesus, Deus é apaixonado por essa humanidade, a vontade dele é salvar a todos. Ele oferece essa graça. Eu não merecia, eu entendi esse plano de salvação, uma obra que foi feita. Jesus morreu em meu lugar por causa do meu pecado. O meu pecado deve ter peso agora, a partir desse momento que eu tenho uma consciência espiritual, e entender que o meu pecado fez o meu Cristo morrer em meu lugar. Como posso eu continuar a viver da mesma maneira? Como eu posso tratar essa cruz com indiferença? Mas entender que por causa do meu pecado houve um peso, houve um dano, houve um preço alto que foi pago. O unigênito, o primogênito de Deus, ele morreu naquela cruz por amor à minha vida. Era eu que deveria estar lá. Então não posso viver mais da mesma maneira. Eu tenho que agora honrar essa obra que foi feita. Eu tenho que agora valorizar uma graça que Jesus derramou sobre a minha vida.
Então, os dois elementos que eu preciso para passar pela porta, diga comigo, são dois: arrependimento e fé. Eu passo por essa porta, e muitas pessoas, por não compreender a graça de Deus, acham que agora, passando pela porta, já é suficiente e acabou, já está tudo resolvido. Fala para o teu irmão, não é bem assim. Aleluia. Quando você olha, querido, em nome de Jesus, para Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 5, a palavra do Senhor me diz: Paulo escreve à igreja, o grande pregador que foi revelado a graça de Deus. Quem recebeu essa revelação foi o apóstolo Paulo. Os maiores pregadores, não existe igual que pregue graça como Paulo pregou. Então ele sabe o que fala. Ele diz aqui, o mesmo pregador da graça, apóstolo Paulo, escreve para a igreja de Éfeso: e vos vivificou. Olha o que aconteceu. Nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Em outro tempo nós andávamos segundo o curso deste mundo. Imagine o leito de um rio, o curso, a porta larga, o caminho espaçoso. Todos nós estávamos nesse curso deste mundo. Estamos indo com uma multidão, condenados à morte, no pecado, debaixo de maldição. Não havia saída para nenhum de nós, se não fosse Jesus Cristo morrer naquela cruz em nosso lugar. E ele fala: olha, vocês estavam nessa condição, andando no curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Deixa eu traduzir. Esse príncipe da potestade principal está falando do diabo. Nós éramos filhos da ira, filhos do inimigo. Estamos nas mãos dele, fazendo tudo o que lhe agrada. Ele fala: vocês viviam debaixo desse governo das trevas, do reino da morte, da maldição, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Fala comigo, antes, em outra hora, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Fala, psique, mente. Por isso que é renovação de mente. Se você não muda aqui, você não muda lá de fora. Não adianta somente ter um desejo de mudança, você tem que crer nisso. Eu tenho que me apropriar, eu preciso mudar. E mudança é uma atitude, um posicionamento. Não adianta somente saber o que tem que fazer. Eu tenho que agora colocar rédeas na minha alma. A minha alma andava errante, sem Deus. Agora você é uma nova criatura. O Espírito Santo entra em nossa vida e quer colocar a nossa vida no altar, a nossa casa em ordem. Eis que o Senhor fez coisas novas em nosso meio. E ele fala o seguinte: éramos por natureza filhos da ira, como os outros também, no meio do curso desse mundo, no meio dessa multidão. Mas Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois. Você creu na cruz, você creu na obra, você se arrepende, crê, e você agora se torna um filho de Deus. Antes você não tinha o Espírito Santo, mas agora você, a partir do momento que você confessou, quem fez essa obra na sua vida foi o próprio Espírito Santo, e agora ele habita dentro de você. Aleluia. Romanos capítulo 5, 19, Paulo o mesmo diz: logo assim como por meio da desobediência de um só, está falando de Adão. Quem cometeu desobediência no jardim do Éden? Adão. Logo assim, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, quem? Jesus, muitos serão feitos justos para a glória de Deus. Aleluia! Você pode dar glória a Deus? Escute agora, querido. O caminho espaçoso, você já vivia nele. Na porta larga, você estava como toda a multidão e a humanidade vive. Grande parte da humanidade está no curso deste mundo, sendo escrava pelos principados e potestades do ar, príncipe das trevas. Estão escravizados, que precisam da mesma forma ser alcançados pela graça. Estão vivendo no tempo da ignorância, como outra hora eu e você vivíamos.
mas nós fomos alcançados e recebemos pela fé essa graça. Você passou por essa porta, mas entenda bem, essa porta larga e espaçosa foi inaugurada por Adão. Adão inaugurou essa porta após a queda. Ele via bem na presença, mas após o seu grito de independência, se rebela contra Deus, a maldição ela entra na terra, todo o gênero humano se corrompe, perda de valor, o homem se distancia de Deus, e você vê a condição do ser humano pelas mídias, pelos jornais, pelas TVs, pela sua convivência no trabalho. Você vê como é que está o ser humano, de mal a pior, uma vida sem Deus, distante de Deus. Adão inaugurou essa porta devido à sua desobediência, e grande parte da multidão se encontra nela. Mas a porta estreita foi inaugurada por Cristo. Cristo, quando veio agora, abriu uma porta. Essa porta estreita, o caminho apertado. Ser cristão não é fácil, mas também não é impossível. Escute, não é impossível. Então nós entramos por esse caminho que inaugura é Jesus. Nós entramos por essa porta porque nascemos de novo. Agora nós vamos viver uma nova realidade de vida. Agora nós estamos vivendo novos valores, novos princípios, novos comportamentos, atitudes sobre a palavra de Deus. Então, após a porta, diga para o seu irmão, depois da porta existe um caminho. Aleluia, querido. Adão representa essa porta, a porta da carnalidade, a porta da maldição, a porta da condenação e da morte eterna. Jesus apresenta agora a porta que ele inaugura. Ele apresenta a porta da libertação, de um novo caminho e de uma eternidade com ele para a glória e para todo sempre. Você pode glorificar o Senhor, diga glória a Deus. Aleluia. Respondendo a pergunta, só passar por a porta é suficiente? Paulo em Filipenses ele fala uma coisa interessante que diz: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado. Meu irmão, o apóstolo Paulo fala, não que eu tenha alcançado tudo. Ele diz, mas prossigo para alcançá-lo. Aleluia. Diga comigo, porta. Isso representa um ponto de partida, mas existe também um ponto de chegada. E Paulo está falando de alvo, objetivo, um lugar aonde o desejo dele é chegar. Ele fala, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele está falando de um prêmio celestial, ele está falando também de eternidade, recompensa eterna. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. De que forma? Se algum aspecto de vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Não somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o mesmo exemplo e observe os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Você pode glorificar Deus? Paulo está dizendo o seguinte, querido, o mesmo pregador da graça, nós somos salvos pela graça. Mas se essas pessoas, no meio da sua caminhada, como muitos crentes hoje, abortam a sua jornada, abortam o caminho, a Bíblia me diz que Jesus ele preparou as boas obras para que eu e você viéssemos andar sobre elas. A porta é pela graça. Eu não preciso de obra alguma.
Jesus ele fez por mim, eu recebo por fé. Mas no caminho, após agora eu ter o Espírito Santo na minha vida e ter a palavra de Deus, Deus espera ver obras na sua vida. A Bíblia fala sobre frutos do arrependimento. O arrependimento, metanoi, significa também girar. Eu estava no caminho, girei para o outro caminho, agora estou vendo uma novidade de vida, uma nova realidade. A mudança na vida do homem, ela acontece quando há um verdadeiro arrependimento sincero e genuíno. A Bíblia fala sobre frutos de arrependimento. Querido, é impossível a pessoa estar anos na igreja e não ter mudança na sua vida. É impossível a pessoa estar anos na casa de Deus e não ter nenhum tipo de transformação. Pastor, o senhor acredita que a pessoa muda da noite para o dia? Não é isso que eu estou falando. A Bíblia me diz que ao processo da santificação, eu subo um degrau a cada dia. Mas a mesma palavra me diz que a caminhada do justo é como a luz da aurora, vai brilhando a cada dia até o seu dia perfeito. A minha vida amanhã tem que iluminar mais do que iluminou hoje. A Bíblia me diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer a quem? Ao Senhor, no sentido de conhecer os planos, propósitos, projetos de Deus para a nossa vida. Eu preciso continuar essa carreira. Quando Paulo ele fala no final da sua trajetória, próximo da sua morte, sabedor disso, ele diz: eu terminei minha carreira, eu combati o bom combate, guardei a fé, só falta eu receber a coroa da justiça naquele grande dia. A porta é importante, querido, mas Jesus ele também é chamado o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele, se não for no caminho. Eu fui salvo por uma graça, e Deus espera que eu venha valorizar a oportunidade que Deus um dia me deu. Aleluia. Deus não espera que você seja perfeito, mas Deus ele quer que você cresça a cada dia. Aleluia. Porque nós não mudamos da noite para o dia. Uma renovação diária. A cada dia que você recebe uma porção da palavra, Deus espera que você pegue esse conhecimento e não somente guarde, mas que aplique na sua vida de uma forma pessoal. Grande parte da igreja, ela só se atenta para o conhecimento. Ela prega para todo mundo, mas não vive a palavra. Conhecimento não é tudo, querido. A vontade de Deus e sabedoria é quando você pratica o conhecimento recebido. Deus ele quer ver mudança. Deus não quer que você seja um intelectual. Tem muitas pessoas que pregam para crente e não vivem aquilo que prega. Deus ele quer que eu aprenda a palavra, e através da metanoia, da renovação, eu posso experimentar daquilo que é bom, agradável e perfeito da parte do Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente, metanoia, para que vocês possam experimentar aquilo que é bom, agradável, perfeito, da vontade de Deus. É impossível experimentar o melhor de Deus se não passar antes pelo processo. Eu preciso deixar Deus ser Deus. Aonde o Espírito encontra liberdade, ele opera. E é nesse caminho que Deus quer nos aperfeiçoar. Porque todo princípio cristão, como sempre falo aqui e sempre vou falar, ele é progressivo, constante e crescente. A caminhada do justo é como a luz da aurora, vai brilhando a cada dia até o seu dia perfeito. Conheçamos e prossigamos, cresçamos na graça e no conhecimento, transformado de glória em glória pelo Espírito, a imagem do Filho de Deus. A nossa vida não pode ser apática. Eu não posso andar para trás nem regredir. A minha vida tem que ser uma jornada onde eu subo a cada dia, eu cresço a cada dia, eu estou no caminho, eu estou em direção de um alvo, eu sei para onde vou. Essa é a nossa caminhada. Pastor, muitas pessoas ficam para trás? Infelizmente sim. A figura do Antigo Testamento, em Hebreus vai me dizer no capítulo 10, que a sombra, as coisas que aconteceram, daquilo que vai acontecer também, sombra dos bens futuros. O Antigo Testamento foi deixado, Paulo diz, para aviso nosso, para a gente não cometer os mesmos erros que a nação de Israel cometera. Alguns personagens bíblicos foram colocados e deixados para nós, para que nós não venhamos a cumprir os mesmos erros. Aleluia. Existe um ditado que fala que o inteligente aprende com o seu próprio erro.
Mas o sábio, ele olha o inteligente errar, ele não precisa praticar o que o inteligente cometeu, porque ele aprendeu vendo. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. E quando você olha para a figura de Israel, Deus fez promessa através de Moisés, e falou que tirar o povo do Egito, que é a representação do mundo, das mãos de Faraó, que é a representação do próprio príncipe das trevas, o diabo, o povo escravizado, oprimido, e Deus levanta um líder, Moisés, para levar o povo a uma terra que mana leite e mel. Deus abençoa aquele povo e aponta um caminho. O povo deveria acompanhar a nuvem de glória, a coluna de fogo, até se cumprir a promessa de Deus. Deus não prometeu que ia dar terra que mana leite e mel? Diga assim, glória a Deus. Por que todos não entraram? Deus é mentiroso? Não. Porque eles quebraram princípios, pela dureza do coração, pela sua desobediência e pela sua rebeldia. Deixaram de ouvir o Deus vivo e começaram a ouvir a voz do seu coração. Muitos se perderam no caminho. Alguns entraram na terra da promessa. Daquela geração, só dois, Josué e Caleb, desfrutaram daquilo que Deus disse, porque neles houver um espírito diferente, assim diz a palavra. Então, querido, passar pela porta é importante. Glória a Deus. Fala assim: mas eu preciso prosseguir. Eu tenho que ir para a segunda estação. Você está no caminho, e o teu caminho vai apontar um destino. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor? Amém? Vamos ver aqui. Ele fala aqui no final, acho lindo isso, em Filipenses. Ele fala: irmãos, sigam unidos no meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Em Efésios capítulo 2, 8, 10, para você entender que muitos falam sobre graça e às vezes não entendem nada daquilo que diz. Eu creio na graça muito, mas não disfarça da graça. O que a palavra do Senhor diz em Efésios 12? O mesmo Paulo diz: pois vocês são salvos pela... Você pode dar glória a Deus por isso? Fala assim: eu não precisei de obra para ser salvo, Jesus me amou. Amém? Te amou, realmente. Eu preciso de arrependimento e fé. Por meio da fé, isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que nem se glorie. Você não foi salvo porque você era bonitinho, fazia coisas boas, não. Todos estávamos destituídos da glória de Deus, pecadores, nós fomos salvos pela graça. Agora, continua o texto. Pessoas param por ali. Paulo continua a dizer: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Para quê? Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos, ou seja, andássemos sobre ela. Se eu realmente, a minha conversão é genuína, entreguei a minha vida ao Senhor, Ele fala: olha, você não precisa de obra, você já é alcançado, você é um salvo. Agora vocês precisam viver nessa nova realidade como uma nova criatura, como um filho de Deus, aonde agora eu sou o Senhor da sua vida. Você saiu das trevas e agora está no novo governo, no governo de Deus. Você saiu do governo do diabo, agora você está no governo de Cristo. Agora você tem uma paternidade, eu sou seu pai e você agora é meu filho. Aleluia. E filho que se preze, ouve o seu pai. E nesse momento aqui ele fala, da mesma forma como eu não sou salvo pelas obras, mas ele fala que após eu passo por essa porta, entenda aquilo que Mateus está dizendo: eu preciso agora praticar boas obras. Os mesmos sentimentos que houve em Cristo devem haver em nós. O mesmo caráter de Cristo deve ser implantado em nós. Romanos 8, 29 fala do maior ministério que nós temos. Você pode ser um pastor, pode ser um profeta, apóstolo, mas o maior ministério que nós temos para exercer em vida todo servo de Deus, independente do seu cargo eclesiástico, a Bíblia fala que Deus nos predestinou para ser a imagem do seu Filho. Aleluia. Ele quer que eu e você, a cada dia, o alvo é Jesus, se tornar a imagem do Filho de Deus. Você pode glorificar o Senhor? Então aqui, ó, Efésios 2, 8, 10, deixa eu botar aqui que eu... 1 João capítulo 2, 6 vai me dizer o seguinte: aquele que afirma que permanece nele, quantos aqui diz que tem Jesus na sua vida? Diga glória a Deus. Você crê nisso? Você passou pela porta, todos aqui passamos pela porta. Mas escute, aquele que diz que afirma que permanece nele, deve andar como ele
Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai. Se eu recebi, se eu falo que eu sou um filho de Deus, eu tenho que agora andar nele. Aleluia, queridos. Quantos estão compreendendo? Diga glória a Deus. Eu estava aqui pensando uma coisa que estava ministrando essa palavra. Deus botou algo dentro de mim dizendo que tanto na porta estreita, Deus ele nos dá algumas companhias para você andar com essas companhias, para te ajudar a você chegar no destino. Que companhias são essas? Antes de você passar pela porta, você não tinha o Espírito Santo. Você teve o Espírito Santo e passou agora pela porta. Ele que te fez passar pela porta. Quais são as companhias para andar no caminho comigo e chegar ao meu destino? Companhia do Espírito Santo, a companhia da palavra e da sua fé. Deus ele deixou todas essas companhias, elementos, para que você possa chegar ao seu destino. Eu tenho o Espírito Santo que ele me sinaliza quando eu estou no caminho errado. Nós temos a palavra que nos dá discernimento se esse caminho é de morte ou de vida, se é de bênção ou de maldição, se esse caminho está glorificando ou não o nome de Deus. Ele espera que eu venha ter essa humildade e reconhecer em submissão que a direção dele como pai é melhor para a minha vida. Eu preciso andar com ele, aleluia, até aquele grande dia. Outros caminhos que acompanham a porta larga, que são companhias. Quais são essas companhias? A soberba, o orgulho, a arrogância do homem. Quando o homem se acha que é completamente dependente de Deus, ele começa a se afastar cada vez mais de Deus, ele se encontra numa porta larga e espaçosa, onde muitas pessoas se perderão nessa porta. Querido, entenda uma coisa, quando Jesus ele fala de porta estreita e larga, caminho largo e caminho apertado, e um caminho do céu e um caminho de inferno, ele está falando que eu e você temos poder de decisão. Você escolhe para onde você vai. A decisão é pessoal. Deus ele somente nos adverte, mas ele respeita o teu livre-arbítrio. Quando você olha para Adão, ele disse: Adão, todas as árvores do jardim você pode comer, você pode desfrutar de todo o paraíso, tudo eu entreguei a você, você tem autoridade, eu te dei essa legalidade, mas porém essa árvore aqui do bem e do mal você não toque, porque o dia que você tocar ou comer desse fruto você vai morrer. A Bíblia me diz que Adão, influenciado pelo inimigo, sugestionado, tanto ele como Eva comeram do fruto, e qual foi a consequência? Morte espiritual. O distanciamento de Deus. O homem deixou de ser imagem e semelhança. A porta larga foi inaugurada, espaçosa, onde muitos se perdem. E outra hora você estava nessa porta. Deus nos resgatou desse curso deste mundo e te trouxe para uma nova realidade, nos dando a oportunidade de ter vida eterna, um novo caminho, aleluia, um novo destino. Então que ele entenda bem, ele nos adverte. E a lei do livre-arbítrio continua até nos dias atuais. Você teve liberdade para escolher ou não Cristo como Senhor da sua vida, mas você continua tendo livre-arbítrio para pecar ou não, para se manter no caminho ou não. A decisão é nossa, é pessoal. Quantos você vê na história que começaram bem e terminaram mal, querido? Quantos na história? Você vê pessoas que começaram muito bem, mas terminaram muito mal. Você vê Saul, até mesmo sendo usado pelo Espírito, Saul profetizava. Deus levantou ele como rei. E como é que Saul ele morreu? Longe da presença, na rebeldia, na desobediência. Deus usava Samuel para exortar tantas vezes Saul, mas a dureza, a companhia que ele escolheu para caminhar nessa porta larga, que era o orgulho, a arrogância, a soberba, a sua independência, foi a escolha pessoal que ele fez. E o destino? Morte. Quando você olha para os outros homens de Deus, pessoas que começaram bem e terminaram mal, você vê Judas Iscariotes,
sentava à mesa para comer com Jesus. Foi chamado também de um discípulo e seguidor do Senhor, um dos apóstolos, mas o traiu com o próprio beijo, vendendo o Senhor em troca de moedas de prata. Seu final? Morte. Quando você olha para alguns homens que começaram mal e terminaram bem, quando você olha para a história de Manassés, foi um dos piores reis de Israel. Não existe um pior rei como Manassés. A Bíblia fala sobre isso. Foi um rei terrível, cometeu várias barbaridades em sua vida, matou muita gente, praticou os piores pecados, idolatria, muita coisa ruim. Mas no final da sua vida, ele reconhece Deus, ele tem um encontro com Deus. Quando você olha para o rei Nabucodonosor, começou mal, mas no final ele reconhece o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Homens que começaram mal e terminaram bem. Pastor, existe pessoas que começaram bem e terminaram bem? Existe. Quando você vê José do Egito, que testemunho lindo. Começou bem na fidelidade e terminou se mantendo fiel ao Senhor. Quando você olha para Daniel, um homem, um jovem nobre, um homem que assentou no seu coração de não se contaminar com as varinhas do rei. Em toda a sua trajetória glorificou o nome do Senhor. Existem pessoas que começaram mal e terminaram mal, como o faraó. Outros homens que na história começaram mal e terminaram mal. Você vai decidir de que maneira você quer terminar a sua vida. Existe uma porta, existe um caminho e existe um destino. Em toda a palavra de Deus, você vai ver que Deus lhe dá a escolha ao homem. Isaías capítulo 1, versículo 19, existe o se, uma condição: se quiseres ouvidas, comereis o melhor dessa terra. Jesus, em Mateus, ele aponta: entrai pela porta estreita. Em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, ele vai me dizer: eis que coloco diante de vós a bênção e maldição. Filho, escolha a vida, para que você viva e a tua semente, a sua geração. Ele dá a direção, ele aponta, ele nos adverte, mas a escolha é nossa. Nós escolhemos. Josué certa vez disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi uma decisão. Quando você olha para a rede e vê o profeta Elias diante do povo que estava na rebelião, na idolatria, ele disse: olha, até quando vocês vão coxar entre dois pensamentos? Se é para servir Baal, sirva Baal, mas para servir a Deus, sirva ao Senhor. Você decide. Sai em cima do muro, meu irmão. Deus está chamando você para perto. Nós queremos um ano 2019 muito abençoado. Nós queremos ter projetos maravilhosos. Isso é muito bom, meu irmão. Mas se você não colocar à frente a Deus, nada disso vai acontecer. Porque se o Senhor não edificar a sua casa, em vão aqueles trabalham para a sua edificação. Como diz Isaías: o Senhor vai na frente. Ele destrói os ferrolhos de ferro, as portas de bronze, e me dá os tesouros encobertos para a glória dele. Fala para o teu irmão: deixa Deus ser Deus. Deixa Deus ser Deus. Fala para o teu irmão: o nosso destino é o fruto das suas escolhas. Agora a pergunta: como é que estão as suas escolhas? Aleluia! Por isso que nosso Deus nos recomenda dizendo: filho, não erreis. Algumas pessoas: não errais, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Você tem o poder de escolher a semente, mas após uma escolha feita, você se torna escravizado pelo resultado dela. Amém? Se você plantou mango, no final você tem como mudar? Vai dar o quê? Você tem um poder de escolha no início. Você escolhe a semente, mas o resultado será escravizado pelo tipo de semente que você semeou. Por isso que nós temos que tomar decisões acertadas. Isso é possível debaixo da influência do Espírito Santo, sobre a influência da palavra, sobre uma vida com Deus. Por isso que tem uma proposta, um cronograma para te abençoar, para você se tornar uma pessoa sensível à voz de Deus. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Pastor,
Quem vai ganhar essa luta? Eu faço a pergunta para você. Aí tem crente que fala, é o espírito. Não, vai ganhar cujo aquele tiver mais forte. Se a tua carne está mais forte, ela vai prevalecer sobre o espírito. Mas se o teu espírito estiver mais forte, vai prevalecer sobre a sua carne. Aleluia! Não existe magia, não existe varinha mágica, existe uma vida com Deus. Aleluia! Provérbios, capítulo 14, 12, vai me dizer: há um caminho que ao homem parece direito, aleluia, mas o fim deles são os caminhos de morte. Amém? Ó teu irmão, meu irmão, vamos estar no caminho com Jesus, aleluia. Você sabia que no livro de Atos, quando os cristãos, antes de ser denominados como cristão, porque isso teve uma reunião na igreja de Antioquia, no livro de Atos, que eles ficaram, como é que a gente vai se chamar? Aí chegaram numa concordância dizendo, vamos chamar cristão. Por quê? Pequenos cristos. Porque tudo quanto eles faziam, as pessoas viam que Jesus também fazia. Eram parecidos, igualzinho Jesus. Quando Pedro curava, quando era usado na libertação de espíritos, quando pregava a palavra, porque Jesus era o alvo deles, era o objetivo. E daí então foi denominado cristão. Mas antes eles eram chamados também como aqueles que andam no caminho. Você precisa andar no caminho, querido. Jesus não é somente a porta, como disse em João capítulo 10, mas João 14 ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Você pode glorificar Deus por isso, irmão? Em Tito capítulo 3, no Novo Testamento, Tito também tem dia de graça. E vamos entender uma graça sem graxa, sem mistura. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, quando se entende que Jesus se manifestou revelando a bondade de Deus para nós, amém? Cristo é a própria bondade de Deus revelada para nós. A sua morte e ressurreição, levando naquela cruz os nossos pecados. Não por causa de atos de justiça por nós praticado, ou seja, você desfrutou de uma bondade que não foi ato de justiça ou por obras humanas, mas por uma obra de Deus. Mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Agora entrou o Espírito Santo em cena, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que? Qual foi o propósito disso? Justificados por sua graça, nós tornemos os seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que vocês afirmem categoricamente essas coisas, para os que creem em Deus. Quantos creem em Deus? Se empenhem na prática de boas obras, das coisas são excelentes e úteis aos homens. Por isso que estamos aqui, não somente para dar testemunho, mas também para ganhar vidas para Cristo. Por isso que estamos aqui, domingo pela manhã, sendo capacitado para nos aproximar cada vez mais da imagem, ser discípulo do Senhor e ser um instrumento na mão de Deus. Porque entendemos que Deus se agrada ter nos alcançado e ter salvado cada um de nós. Mas Ele espera que agora nós vamos viver em um novo governo, em novas obras, em uma nova visão, em um novo projeto de vida que Ele tem para mim e para você. Aleluia. Tito continua a dizer, eu gosto muito dessa parte. No versículo 11 e 15 ele vai dizer no capítulo 2, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os... A graça está aí para todo mundo, irmão. O que eles precisam fazer? Crer como eu e você cremos. Receber, se arrepender e crer no Senhor. Eles serão salvos, porque não é por obra, é pela justiça de Deus. E ele diz, ela nos ensina, essa graça, o que? A renunciar à impiedade, às paixões mundanas, a viver de maneira sensata, justa, piedosa, nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo.
Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade, purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, Tito, exortando-os e repreendendo com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Após a porta, Deus quer ver agora o resultado. Como diz em Isaías 53, versículo 11. Isaías declara no capítulo 53 a morte de Jesus, aonde nós falamos do sacrifício, uma visão que ele recebe, profética. Isaías viveu 600, 700 anos antes de Jesus ir para aquela cruz, mas ele recebeu por revelação que Jesus morreria naquela cruz em nosso lugar, para nos salvar. Mas em Isaías 53, versículo 11, ele fala que o desejo dele, de Cristo, Jesus, que todo o trabalho que foi feito, ele deseja ficar satisfeito, olhar para mim e para você e dizer: valeu a pena morrer por ele, valeu a pena morrer por ela. Eles entenderam o que é graça. Eles foram alcançados por uma graça, um favor que eles não mereciam, mas que agora, nesse momento, como filhos de Deus, eles têm que viver um novo caminho. Ele inaugurou um novo e vivo caminho para que eu e você pudéssemos viver uma nova história em nossa vida, onde o nome dele é glorificado, onde muitos serão alcançados através da sua vida, querido, através do seu testemunho. O nosso testemunho vale muito mais do que 10.000 sermão domingueiro. O conhecimento é bom, mas o teu testemunho arrasta. As pessoas olham para você, e como disse certa vez um homem de Deus dizendo, que você pode ser a última Bíblia lida por alguém. Tem pessoas que nunca vão ter um contato com a Bíblia, mas através do seu testemunho, elas vão se convencer que Cristo é Senhor e Salvador. Martinho Lutero, certa vez, ele teve uma grande dificuldade, o grande reformador da igreja. Martinho Lutero teve uma grande dificuldade em entender o livro de Tiago, porque Tiago fala muito sobre obra. Martinho Lutero, ele queria até mesmo excluir o livro de Tiago, porque ele entendia. Como é que Deus fala de graça e Tiago fala tanto de obra? Esse Tiago acha que está perdidão. Mas hoje, através da revelação do entendimento melhor que temos naquela época, que Tiago, pelo contrário, tem tudo a ver. O nosso entendimento é iluminado, porque Tiago fala de obra, de uma nova criatura em Cristo Jesus, de pessoas que um dia entregaram a sua vida ao Senhor, que a fé sem obra, ela é morta. É a mesma coisa que um corpo sem espírito. Então, queridos, que nessa noite eu profetizo que muitas obras, muitos frutos, podemos apresentar Jesus naquele grande dia. Eu quero não somente testemunhar Jesus, mas eu quero chegar no céu com muitas vidas me acompanhando para a glória dele. Porque um dia ele vai pesar: o que tem nas tuas mãos? Quais são as tuas obras? O nosso testemunho de vida. Querido, quando Deus ele fala de galardão, fala de recompensa. E Deus ele quer que você viva numa expectativa de recompensa. Se você tem uma expectativa do teu salário, você receber e pagar suas contas, isso é legal, que fará uma recompensa eterna. Por mais que você possa ver nessa vida, tu vai ver máximo 100 anos, sem alguma coisa. Mas tudo quanto você fizer em nome de Cristo, por amor a Ele, galardão é aquilo que você é em Cristo e aquilo que você fez por Ele, e você será recompensado para a glória dEle. E isso você vai desfrutar uma eternidade. Por isso que muitas pessoas não entendem. Por que, pastor, se gasta tanto para a obra? Por que você se gasta, pastor, em tantas pessoas que às vezes olham assim, não vale a pena? Você olha para a pessoa, liga para ela, trata com indiferença, está nem aí para você. A pessoa some, você fica 10 vezes, 15 vezes, aí vem para perto, querido, vem para perto. Por que, pastor, se dedica, está aqui nos cultos, é palavra, é visitar, é fazer projetos? Por quê? Porque tem uma ambição maior do que aqui na terra. É a ambição de estar juntar tesouro no céu para a glória de Deus. Aleluia. A nossa motivação tem que ser Ele, querido. Jesus está voltando. O tempo está remido. Pouco tempo você estava, querido, comemorando o Natal, já passou, daqui a pouco é janeiro. O mundo está passando rápido demais as coisas. Jesus está com pressa. E Jesus, Ele quer transformar a sua vida e fazer da nossa vida um instrumento vivo em suas mãos. Ele quer salvar a sua família, o seu parente. Mas se você não está bem com Deus, que testemunho você tem dado?
Não aborte os sonhos de Deus. Não aborte a sua jornada espiritual. Jesus te salvou para uma grande obra, para um grande projeto de vida, para a glória de Deus. Você pode glorificar o Senhor? Se coloque de pé, querido, em nome de Jesus.